Luci, boa noite. Jorginho. Vamos entrando, gente. Vou botando aqui. Vitão, tá aí, garoto. Que isso. Vou fixando o tema aqui. Como me santificar através do trabalho vai ser o tema hoje. A deputada federal Cris Tonieto vai estar conosco hoje. Pedro Tonieto, um abraço. Fátima, sejam bem-vindos. A Cris já me chamou aqui, calma aí. Calma aí. Meu celular sempre dá problema nessa hora. Agora foi. Vamos ver, Cris está entrando. Boa noite, Taninha. Boa noite, Cris. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, com a graça de Deus. E aí, como está aí com o Lucas? Tudo bem com o Lucas, com você? Tá ótimo, graças a Deus. Tudo certinho. O Lucas tá sempre bem, né? Esse aí. Ah, graças a Deus, né? Prazer como maravilhoso. Cris, muito obrigado, viu, pela sua presença hoje aqui. Uma alegria te receber. Nós que somos, né, irmãos espirituais por dose dupla, né? Duas vezes, né? Uma em Cristo, né? E a outra é o nosso queridíssimo diretor espiritual, né, o Padre Mateus. Também nos torna irmãos espirituais. Padre Jorge Carreira, sua bênção, Padre, também por aí. Quênia, comentando, né, gente? Então, somos por duas vezes, né? Uma alegria. E agora o Padre Mateus até está fazendo uma live, né? Brinquei com ele ontem, falei, Padre, no mesmo horário que eu. E aqui, foi brincadeira. Depois ele vai assistir o gravado. Já falei com ele, né, Padre? Ele vai assistir o gravado. Sem dúvida. E ainda vai pegar no nosso pé. Se falar besteira, ele amanhã pega no nosso pé. Exatamente. Cris, quando eu te fiz esse convite, né? Aí a gente colocou alguns temas e acabamos escolhendo este como me santificar através do trabalho, né? Que acho que é um tema muito oportuno, visto que eu tenho um trabalho, né? Já direcionado, vamos dizer assim, para o meio católico, né? Apesar, claro, de ter suas cruzes e suas dificuldades, né? E você, como católica, né? E posso garantir aqui, né? Por você ser uma filha espiritual do Padre Mateus, né? Que é uma católica que busca a santidade, né? O Padre Mateus fica em cima, né? Então, ser uma católica, vamos dizer assim, né? Que conhece da doutrina, dos mandamentos, que tenta ser fiel a Deus em tudo, está no meio bastante complicado, né? Um meio não católico. Não só não católico, como muito complicado, né? Que é a política aqui do nosso país, né? Como é, Cris, o seu dia a dia, como é estar inserida neste meio? E se você pensava lá atrás e algum dia estaria nesse meio, né? Envolvida com a política? Bem, deixa eu só fazer uma pergunta aqui rapidamente de cunho procedimental. O meu ventilador está atrapalhando aqui a audição, não? Porque eu tô sem o fone, né? Tá atrapalhando? Se estiver atrapalhando, por favor, me sinalizem, tá? Para mim tá ligado aqui que hoje está muito calor e a gente acabou de jantar, comer o caldo verde hoje. Então aí dá um pouquinho mais de calor, né? Por isso que eu liguei. Mas se estiver atrapalhando o som, eu desligo aqui imediatamente. Só me avisa. Para mim tá perfeito. Para mim tá perfeito. Maravilha. Bom, primeiro, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com você. André, como você bem falou, nós, dois filhos espirituais do Padre Mateus, nosso santo sacerdote, né, esse querido pai, que realmente, com muito amor, com muito carinho, se dedica, né, aqui a cada um de nós para que a gente busque corretamente a santidade, que a gente possa cada vez mais se aprofundar nas coisas de Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus. E a sua pergunta, André, é até a pergunta que muitos me fazem, né? Como é que é o dia a dia na Câmara? Você que é deputada católica, confessamente falando, porque é aquilo, tem muitos deputados que, de algum modo, até são católicos de batismo, mas que não são de atitudes. E aí eu gostaria até de fazer uma diferenciação, né? A nossa catolicidade, ela precisa permear toda a nossa vida. Então, evidentemente, nós temos que honrar o nosso batismo aonde quer que nós estejamos. Hoje,
no caso, eu estou na Câmara Federal, estou deputada federal, né? Mas pelo tempo que Deus me designar. Eu não tenho nenhuma pretensão, nunca tive, na verdade, nenhuma pretensão política, nunca tive qualquer ambição nesse meio, pelo contrário, o que eu queria mesmo era fazer concurso público, eu como advogada de profissão, né, eu queria mesmo era enveredar por esse caminho de concurso, queria fazer promotoria de justiça, né, fazer prova para o Ministério Público ou magistratura, já pensei nos dois, então nunca passou pela minha cabeça trabalhar no âmbito político e principalmente me tornar uma pessoa pública, né? Enfim, então, meus amigos, a verdade seja dita, é um ambiente extremamente desafiador. E falo desafiador justamente porque é algo muito novo, né? Foi uma aventura, digamos assim, completamente nova na minha vida. Eu nunca tive experiência política, nunca tive nenhum conhecimento com nenhum outro político, né? Na minha família não tem nenhum político, porque geralmente a pessoa que costuma enveredar por esse caminho é simples, né? Ou tem algum padrinho político por trás, ou então alguém da família inspirou. Sempre tem essas questões. Claro, salvo algumas exceções. E eu sou uma dessas exceções, né? Eu caí praticamente de paraquedas nessa missão política porque aprove a Deus. E, evidentemente, hoje, né, estou nessa missão. Eu costumo dizer que a política, para mim, é um apostolado. E por que eu chamo de apostolado? Porque o que é o trabalho? Se a gente parar para pensar, até adentrando no nosso tema, é aquilo, né? O trabalho precisa ser para servir a Deus, amar a Deus. A nossa existência, a razão da nossa existência é isso, né? Como diz, evidentemente, até os jesuítas. Então, nós temos que servir, conhecer primeiro, né? Servir e amar a Deus. Então, se a gente tem isso em mente, essa é a razão da nossa existência, todo o resto precisa servir, né? Para atender este fim. Então, o próprio trabalho, a santificação da vida ordinária, como diz São José Maria Escrivá, e também a santificação do nosso trabalho, isso tudo tem que ser para a maior honra e glória de Deus. A nossa finalidade é essa, é buscar se unir cada vez mais a Deus aqui na Terra, para um dia, se nós, enfim, se Deus quiser, né, se assim pudermos, né, povoar o céu. Ou seja, nós somos cidadãos do céu, a gente está aqui como peregrino. Então, essa é a nossa finalidade, esse é o fim último do homem, que é a salvação da sua alma. Então, seja na vida pública, na vida privada, seja eu no meu trabalho, seja eu na minha vida conjugal aqui, eu e meu marido, seja eu até na minha vida acadêmica, a todo momento o que nós precisamos é o quê? É santificar a nossa vida e especialmente buscar essa unidade maior, essa comunhão maior com Deus. E aqui cabe, dentro daquilo que você me perguntou, André, uma coisa que eu sempre me pego pensando, né? Qual é a finalidade, por exemplo, da santificação? Ou melhor, a gente já sabe que o trabalho ele serve para dar maior glória a Deus, para que a gente possa usar o trabalho para glorificar a Deus. E como eu posso servir a Deus num ambiente... É o que eu me pego pensando quase todos os dias da minha vida. Né? Porque, como eu disse, eu não tinha nenhuma ambição na política. Para mim é algo muito novo. É uma empreitada nova, né? A vida pública, ainda mais agora. Quando eu falo vida pública, eu me refiro ao fato de que toda a minha vida é praticamente devassada. Né? É difícil a gente ter ali a nossa privacidade preservada, né? E a gente tem que dar satisfação sempre, e tá certo. Até porque a vida política, ela tem esse chamado também. A gente precisa prestar contas do nosso mandato. E quem não quer ser cobrado, melhor nem concorrer às eleições, eu costumo dizer. Né? Então, a gente tem que buscar ter a unidade de vida. E aqui, apesar de todo o desafio, né? Apesar de todas as dificuldades que o próprio ambiente hoje, né? que eu atuo, quando eu falo ambiente, me refiro à própria Congresso Nacional, etc. Enfim, ali realmente um ambiente muito hostil aos valores cristãos, porque ali eu diria que é até um pouco do império dos pecados capitais. E por que eu chamo de império dos pecados capitais? Porque ali, se a pessoa não buscar ter uma vida verdadeiramente ordenada, ela acaba sucumbindo às tentações. E são muitas. Não só o império do dinheiro, né? Até porque tem gente... Eu, sinceramente, eu não sou muito ligada nisso, não. Assim, essas questões diretamente relacionadas a dinheiro, nunca fui. Né? Eu sou muito simples. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente simples. Eu não estou falando por demagogia. Eu realmente sou. Mas, por outro lado, tem outras tentações. E cada um tem um ponto fraco. Nós temos as concupiscências, né? E a concupiscência é aquela inclinação, aquela propensão ao mal, ao pecado. Então, a gente precisa buscar combater esses vícios e pecados que estão dentro de nós. Não adianta a gente querer terceirizar
Ou então achar que, olhar para a trave do olho do irmão, né, quem está do meu lado, é porque olha só a corrupção do outro. Mas às vezes tem a corrupção aqui interna, vamos dizer, que a gente fecha os olhos, ou então que a gente santifica, né? Então, é muito desafiador por isso também. Porque é um ambiente que é hostil em muitos sentidos. Ali a gente tem que lidar com toda sorte de tentações, mas não só porque é a política. Até porque no nosso dia a dia, se a gente tiver, por exemplo, trabalhando numa empresa, às vezes na empresa não é muito diferente, só os graus que mudam, né? Às vezes você fica um pouco mais vulnerável em ambiente político, vulnerável nesse sentido, tá, gente? De ter a tentação mais potencializada do que em ambientes, de repente, empresariais, enfim. No seu caso, é uma bênção, porque você está no ambiente familiar também. Né? E que bom poder saber que essas relações sociais elas estão sendo santificadas, né? Através do seu trabalho na sua empresa. Isso é uma bênção. Então, não importa, né, aonde a gente está ou o que a gente está fazendo. Aí eu vou parafrasear aqui o apóstolo São Paulo, que diz: quer comais, quer bebais, faça tudo para a maior glória de Deus. Então, o nosso trabalho tem que ser exatamente assim. Né? Então, eu, na minha vida pública hoje, ali como deputada católica, eu costumo dizer que eu sou uma católica deputada. Por quê? Porque a catolicidade me precede. Não só porque eu sou batizada, mas porque eu quero buscar honrar o meu batismo. Então, eu tenho que ter essa unidade de vida. Eu não posso ser uma pessoa maravilhosa, digamos assim, na rua, para que o povo veja, olha só que pessoa virtuosa. Dentro de casa eu sou um horror. Né? Vamos combinar, não adianta. Eu não posso ser uma pessoa maravilhosa, uma bênção na rua, dentro do próprio Congresso Nacional, ou então, na relação interpessoal com qualquer um que seja, né? E dentro da minha casa, eu ser uma pessoa, assim, irritadiça, estressada, né? Embora, naturalmente, todo mundo passe por dificuldades. E todo mundo tenha o seu momento irascível. Agora, a gente não pode deixar isso dominar a gente. Então, eu preciso ser uma bênção em todos os lugares. Principalmente na minha casa. Porque o meu marido, a minha vocação primária é o matrimônio. Quer dizer, claro, é a santidade de todos. Mas no caso aqui, na vocação matrimonial, eu preciso santificar o meu marido e o meu marido me santificar. Então, antes de eu pensar em de repente, salvar almas externamente falando, que é, claro, a lição principal da igreja, a salvação das almas, eu preciso santificar o meu matrimônio. Preciso santificar e lembrar que, assim, olha, meu marido é a primeira pessoa por quem eu tenho que lutar e realmente não só lutar, mas também santificar. E isso me serve muitas vezes de combustível, de motor, para que, de algum modo, humildemente falando, eu possa trabalhar nessas áreas da minha vida, começando dentro da minha casa, da minha família, né? Agora, o nosso filhinho está aqui no meu ventre, né? Enfim, e permear, né, essas relações, enfim, permear em todas as demais áreas da nossa vida, a gente tem que ter exatamente a catolicidade. Por isso que eu falo que eu sou uma católica deputada, né? Porque o católico vem primeiro. Isso mesmo, é verdade. Tem que ser assim. Ser católico vem primeiro, né? É isso mesmo. E é em casa, né, Cris? Você falou em casa, é muito interessante, né? Até ontem, né, quem falava isso era o Padre Mateus, né? Eu estive com ele e a gente percebe a nossa mudança, de fato, a nossa mudança de dentro, né? De dentro para fora, não de fora para dentro, em casa. Quando nós começamos a sermos bons, santos com quem mora conosco, né? Com a esposa, com os filhos, com os pais, né? Com os irmãos, né? E você comentou aí de quando você está no trabalho, né? Uma virtude muitíssimo, muitíssimo importante que eu particularmente peço com muita constância é a virtude da prudência, né? Que muitas pessoas não sabem, né? A sociedade em si não tem muita dimensão do que de fato é a prudência. A gente acha que a prudência é aquele... Como é que é aquele ditado, Cris? Me ajuda aí. O macaco velho que não bota a mão em boca fria. Como é que é? Ih, menino, esse ditado Mas o pessoal se lembrou aí, né? Aquela pessoa prudente, né? De que olha primeiro para ver se vai. E a prudência, na verdade, não é isso, né? A prudência, você vê a finalidade da questão, né? Por exemplo, um atacante de futebol que é prudente no meio dele, a função dele é qual? É fazer gol? Não, é ganhar. É fazer mais gols do que tomar. Às vezes ele vai ter que se defender, né? O time vai estar ganhando e vai ter que se defender. Nós cristãos, a prudência, né? Nós cristãos que somos prudentes,
Aquele que tem a virtude da prudência é aquele que vê a finalidade. Né? Hoje, muitas pessoas desempregadas, muitas empresas se acabando, né, devido ao que estamos vivendo. E às vezes nós devemos perguntar qual é a finalidade do meu trabalho. O que é o trabalho? Muitas vezes a gente se perde nas preocupações do nosso trabalho por não termos a virtude da prudência. E qual é a finalidade daquilo? Por que você aí trabalha? Por que você levanta cedo, vai para o seu trabalho e volta? Né? Você que está desempregado, por exemplo, eu não tenho trabalho. Né? Hoje em dia talvez a sua função seja buscar trabalho, né? É um trabalho, né? Então você, lá na Câmara, né, Cris, deve muitas vezes se envolver tanto com as questões, né? O estresse deve ser tão grande e deve ser difícil, né? Você pensar na prudência. Calma aí, por que eu estou aqui? O que eu estou defendendo no meio daquilo? Como é que é esse dia a dia fora da pandemia, né? Que agora vocês estão em casa, né? Mas como é? O Lucas ontem me falava, né? Que você vai sai segunda-feira, volta sexta de casa, se você vem final de semana. Era esse ano passado, né? Na verdade, o primeiro ano de mandato foi um ano extremamente de experiência, né? Porque vamos combinar que, assim, a gente não fazia ideia de como é que ia ser a nossa vida. A nossa intenção inicial era fazer um teste, uma experiência mesmo. Tipo um estágio probatório. Que sentido? Eu ia ficar indo e voltando, né? Eu ia ficar na ponte aérea, Rio-Brasília. Mas depois a gente viu que não tinha condição, porque realmente eu ficava muito mais tempo em Brasília do que no Rio. E aí o que acontece? Meu matrimônio não poderia ser secundarizado, eu não poderia colocar em segundo plano meu matrimônio de jeito nenhum. Até porque minha prioridade é o matrimônio, como eu já falei para vocês. E tem que ser, tá, gente? Veja, o nosso trabalho serve para nos santificar, mas como eu disse, primeiro tem a vocação. No caso, alguns têm vocação matrimonial, outros têm vocação à vida celibatária. Então, o estado também de muita intimidade com Deus. E primeiro é a nossa alma, né, Cris? É importante. Primeiro é a salvação da nossa alma, né? Depois Exato. a alma do próximo, né? Se troca essa ordem, nem você nem o outro vão ser salvos, né? Exatamente. Então, a gente conversou, né, entre nós, a gente viu que estava muito ruim, porque a gente estava ficando muito tempo separado. Isso é horrível para o casamento, né? E graças ao bom Deus, meu marido sempre foi extremamente compreensivo. Ele foi meu grande entusiasta na política. Na verdade, eu só dei o meu sim à política, à vida política, porque o meu marido deu o sim primeiro, tá? Então, assim, ele foi, digamos, a voz de Deus que eu diria que determinou esse fato. Porque Lucas é santo, esse aí é. Oi? Esse é santo, você tem um esposo santo. Nossa, Lucas... meu marido é santo mesmo, porque a graça de Deus, ele é santo mesmo, não é porque meu marido não, mas ele tá aqui, rindo atrás de mim. Ele não gosta que eu fale isso, mas é verdade, eu tô falando das virtudes dele, porque com a graça de Deus, ele é um homem muito virtuoso e, como eu disse, né, isso aí é o que sustenta também o matrimônio. E meu marido, ele é muito compreensivo. Então, a gente conversou no ano passado, e detalhe, né, qual é o propósito do casamento? Antes da gente falar de fato do trabalho em si. No próprio casamento, a gente tem ali, por exemplo, uma dupla, digamos, função, né? É algo que é unitivo procriativo, a finalidade do próprio ato sexual no matrimônio, que é elevado à categoria de sacramento nesse contexto matrimonial, fato, né? Então, é unitivo procriativo. Será que a gente estava vivendo bem, né? Esse lado, né, nosso, comigo distante, ou seja, eu em Brasília e meu marido aqui no Rio, como é que estava sendo isso pra gente? Muito ruim. Então, a gente estava, de algum modo, não pecando porque a gente queria, de jeito nenhum. Era uma experiência que a gente estava fazendo. Mas a gente viu que a gente não estava atendendo a finalidade do nosso matrimônio. Então, a gente começou a discernir, né, para que ele fosse para Brasília. E seria uma reviravolta, e de fato vai ser, né? Uma reviravolta na vida dele, porque aí ele estaria renunciando ao trabalho dele, né, aqui, que ele ama o trabalho dele, né, ele tem, assim, carinho imenso por todas as pessoas que trabalham com ele, etc. Então, imagina, é uma renúncia, não deixa de ser. Por isso que eu falo que meu marido é santo mesmo. Mas, como Deus nos deu 4 anos para exercer esse mandato, e eu falo com muita tranquilidade, viu, gente? Deus não me deu 8 anos, Deus me deu 4. Em que sentido? 4 anos que eu tenho para exercer o meu mandato da melhor maneira possível, sendo católica ali naquele ambiente, tentando fazer exatamente atendendo o evangelho, né? Não quero botar a lamparina debaixo do alqueire, né?
Não quero. Eu quero tentar ser, de algum modo, luz no mundo, luz naquele lugar. Ainda que eu seja, talvez, enfim, uma lâmpadazinha, digamos assim, sabe? Mas a gente tem que buscar ser sal da terra e luz do mundo. Então, a gente tem que dar sabor para as coisas, santificando-as. E também a gente precisa ser essa luz, ser luzeiro no mundo, aonde quer que a gente esteja. Então, eu tento, na medida do possível, dentro da minha humildade, tento ser essa pessoa dentro do Congresso Nacional, né? E no caso, no matrimônio não é diferente. E aí a gente começou a discernir isso, até que decidimos, né, que o Lucas ia, então, para Brasília, atendendo esse tempo que eu tenho de mandato, e depois a gente veria o que ia acontecer. Porque eu também sempre falo, não estou preocupada com voto, com reeleição, não estou mesmo. Eu me coloco nas mãos de Deus e deixo Deus conduzir minha vida, a providência nos socorrer, porque assim, se a gente ficar preocupado com o dia de amanhã, sabe, o evangelho também é claro, né? Cada dia baixa o seu mal, cada dia baixa o seu cuidado, então não adianta de ficar ansioso, desesperado, preocupado, né? Deus habita onde tem paz, então a gente tem que trazer essa paz, que excede todo entendimento, para o nosso coração, e Jesus é o princípio da paz. Só que o que aconteceu é uma coisa interessante. Quando a gente começou a se organizar para o meu marido ir para Brasília, que seria início desse ano, acho que seria mais ou menos início de abril, o que aconteceu foi que startou a pandemia. E aí, com a pandemia, os planos que nós estávamos fazendo deram uma cambalhota, uma reviravolta. Tanto que, assim, a gente estava querendo muito, né, engravidar, obviamente, perpetuar a espécie, né? E a gente queria muito a herança do nosso amor conjugal, que são os nossos filhos. A gente queria. Eu engravidei em novembro e perdi um bebê em novembro. Então, assim, todos os planos que a gente chegou a fazer, eu não vou dizer que foram frustrados, mas foram mudados por Deus. Mas mudados porque Deus tem sempre algo muito maior e melhor para a nossa vida. A gente tem que entender isso. Né? E eu não fiquei questionando, por que eu perdi? Por que nós perdemos o bebê? Para mim foi muito doloroso, não vou mentir. Ainda mais eu sou integrante do Movimento Pro Vida. Nossa, foi devastador, desolador. Mas eu também entreguei a Deus e falei, olha, eu não vou questionar. Eu aceito sua vontade, Senhor. Eu só peço uma coisa, força para aguentar. Né? A única coisa que eu pedi foi isso. E aí, o que aconteceu foi que eu passei por aquele processo de perda, naturalmente. Mas na primeira tentativa desse ano, a gente engravidou de novo e eu estou grávida. Vai fazer 5 meses daqui a pouco. Né? Então, olha só como é que são as coisas de Deus. A gente planeja. É como diz no provérbio de Salomão, né? O coração do homem ele faz planos, mas de Deus é a resposta da boca. Então, a gente pode e deve fazer planos, humanamente falando. Mas a gente não pode perder a providência. A gente pode perder aquela certeza, a confiança de que Deus ele cuida de nós, dos detalhes da nossa vida. E seja no nosso trabalho, seja na nossa vida profissional ou acadêmica, enfim, em todas as áreas. Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida, ainda que muitas vezes a gente não compreenda. Como eu, sinceramente, em termos de compreensão, quando eu perdi o bebê, eu não compreendi humanamente falando, não entendi, sinceramente. Passa tanta coisa na nossa cabeça, né? Mas eu aprendi a não questionar também, sabe? Eu tentei, por mais difícil que fosse para mim naquele momento, até mais que se bobear pro meu marido, porque eu entendo, aqui não fazendo alusão, é uma questão de natureza. Como a mulher que sofre as transformações no corpo, esse início, principalmente, é muito comum que a mulher acabe sofrendo muito mais do que o homem, embora o homem sofra também. Natural, isso é natural. É natural. Né? Então, foi devastador, mas meu marido, ele foi, assim, a mão de Deus ali, sabe? Para me ajudar e sustentar. Ele estava ali firme comigo o tempo todo, sabe? Do meu lado, me ajudando até a não questionar, por mais, como eu falei, né? Foi um desafio também isso. E Deus nos agraciou com essa gravidez, né? Então, eu só posso, assim, bem dizer ainda mais a Deus por tudo. E o mais incrível é isso, porque os planos que a gente fez, todos eles foram modificados. Começando pela minha eleição, que eu nunca pensei esse deputado, Deus me colocou lá dentro. E aí, pensamos para Brasília. Veio a pandemia. Enfim, aí eu já estou aqui em regime de home office, trabalhando normalmente, né? Sistema de votação remoto. Aí a gente já está pensando, beleza. Aí nosso neném vai nascer em dezembro, é a previsão. E aí, o que vai acontecer ano que vem? Já parei de planejar, porque assim, brincadeira, eu continuo planejando, mas assim, com muito mais confiança, sabe? Tentando ter um grau de entrega maior, porque pode ser que Deus mude também nossos planos de novo. Então, assim, não podemos ficar ansiosos ou inquietos, impacientes, sabe?
Mas é isso mesmo. Eu também confesso na minha vida, não penso muito uma lei de 6 meses, um ano, não. Acontece tanta coisa na nossa vida quando a gente se entrega. Deus é maravilhoso, né? Você, Cris, então tem as suas cruzes, né? Claro, né? No trabalho, né? Quanto ao tema nosso, né? De como me santificar, né? No trabalho em si. Aqui falando de profissão, especificamente, né? Porque trabalho é tudo, né? Trabalho, tudo que nós fazemos é trabalho, né? Nosso dia é um eterno trabalho, né? Eu, por exemplo, quando chego de casa do trabalho, imagina se eu vou chegar, botar o pé em cima do sofá, ficar, ai meu Deus, meu dia de trabalho foi muito, muito pesado. Aí minha esposa, né, que toma conta da Manuela, né, fica em casa e fala, meu trabalho já terminou por aqui, vou tomar um banho, vou ficar naquela famosa caixa do nada, né? Falam que o homem tem que ter a caixa do nada, né? Falam que a mulher, a cabeça da mulher são trilhões de fios ligados um ao outro e o homem tem que ter todo dia a sua caixa do nada, né? Isso é bom. Então, tem que chegar em casa, né? Você nem tira a roupa, vai com a roupa do trabalho, tem que dar banho no filho, vai dar banho no filho, tem que fazer comida, você vai fazer comida, é um eterno trabalho, né? Mas aqui falando de emprego específico, né? Muitas pessoas não se encontram, né? Vamos dizer assim, né? Não se encontram na sua profissão, né? E acho que a gente tem aí uma ideologia, uma lenda, vamos dizer assim, e que nós devemos procurar aquilo que nós sonhamos e sempre queremos, né? E o que é um pouco perigoso, né, Kiki, se a gente for por esse lado. Porque o trabalho aqui é um vale de lágrimas. Aqui, onde nós vivemos, é um vale de lágrimas. Então, o trabalho, ele é uma entrega, né? Todo o trabalho, ele tem a sua cruz. Né? Minha filha Manuela amanhã depois vai crescer. Se eu for ter outros filhos, se Deus quiser, eu vou passar para eles. Olha, procure sim, é justo que você procure um trabalho, né, de que você se identifique, que você um dia sonhou, mas saiba que ele tem a sua cruz, né? Meu emprego mesmo, né? Muita gente fala, que bom, né, André? Você viaja para a Terra Santa 4, 5 vezes ao ano, vai para o Santuário Mariano, vai para a Croácia, vai para Chile, vai para não sei aonde. Que maravilha! Ai, queria ter só... Eu gosto, é uma maravilha, né? Eu amo, sim, meu trabalho, mas lógico que tem suas cruzes, né? Por muitas vezes, eu fico por 15 dias, às vezes emenda 2 viagens, fica por um mês longe de casa. Então, todo o trabalho tem a sua cruz. É importante a gente saber que o trabalho em si, ele é sim uma entrega. Né? Quando você for para a sua profissão, que você sobrenaturalize, né? Trate como... Pegue uma tarefa simples, manual que seja. Transforme, simplifique, ofereça a Deus. Né? Isso é o ponto importante de você ver, né, a cruz. Todo âmbito novo, né, Cris, que a gente entra. Né? Minha mãe sempre me disse, né, quando você for casar, né, a gente não sabe, quando a gente ainda não casou, né, namorado, você não sabe como é a vivência do casamento, né? Você está entrando num âmbito novo da sua vida, né? E ela sempre falava, André, quando você casar, vá preparado para o pior, para a pior briga, para a pior decepção, vá preparado para o pior. Saiba que aquilo é, sim, um grande sonho de Deus, né? Para a sua santificação e santificação da sua esposa, né? Um caminho para o céu, mas vai preparado para o pior. Então, todo o trabalho em si, a santificação dele começa quando você sabe que aquilo ali vai ter as suas cruzes. Né? O trabalho vão ter as suas cruzes. Eu até quando era mais novo, eu sonhava ser jogador de futebol. Né? Lá no colégio, o inspetor sempre falava com minha mãe, vou levar ele lá pro Vasco. Não era pro Vasco. Né? Vou levar ele pro Vasco. E lógico que minha mãe, né, sabia que não era um meio muito legal e tudo mais, me cortava, me proibia. Mas por mais que fosse ser jogador de futebol, vai ter suas cruzes, você vai... Não vou nem dizer qual era o meu sonho juvenil, porque, nossa senhora, hoje eu até me envergonho dele. Jogadora de futebol. Adolescente. Não, oi? Não. Ser jogador.
Não, o meu sonho juvenil, ou seja, eu quando tinha lá meus 13 anos, 14 anos, eu queria, você sabe o que, gente? Queria ser atriz da Globo. Vê Da se Globo pode. jogador. Na verdade, da Globo não, assim. É porque eu via muito Chiquititas na época, 13 anos, por aí, né? Aquela carinha de anjo, aquelas coisas do SBT. Aí eu queria ser atriz, né? Ou modelo. Alguém falou, e é verdade, isso é muito comum, né? Criança, adolescente. Enfim, mas vê se pode. Gente, hoje eu fico olhando, meu Deus, que vazio. Porque. Vê que é uma assim, ideia fica com infantil, vergonha, né? É uma ideia infantil, né? Normalmente é um adolescente, uma criança que pensa assim, né? O seu trabalho vai ser aquilo que você sonha, mas você vai ter suas cruzes, né? Eu, por exemplo, particularmente, lá na Demaré, eu odeio essa parte burocrática de papelada e resolver coisas aqui no nosso país, né? Você sabe melhor do que eu, essa parte burocrática é terrível. Então, assim, eu tenho que estar onde Deus me colocou. Estar 100% onde Deus me colocou. Estar 100% aí entra até num segundo ponto, né? O primeiro ponto, saber que você tem as suas cruzes. O segundo ponto, né? Você fazer bem, fazer o melhor aonde você está, né? Com todo respeito a um ateu, por exemplo. Mas um ateu não pode ser melhor do que eu no que eu faço. Com todo respeito a ele, né? Porque a nossa fé, né? Aí a gente poderia entrar até na inteligência, né? Nossa, né? Que a nossa inteligência, quando nós nos santificamos, a nossa inteligência fica muito maior, né? A gente usa, nós temos a luz natural da razão e nós temos também a luz sobrenatural da graça, né? Santo Tomás de Aquino, isso não precisa nem acreditar em mim, né? Você vê Santo Tomás de Aquino na época dele, né? Ele, logicamente, buscava a santidade, é o doutor da nossa igreja, né? Santo Tomás de Aquino, um grande santo. E a inteligência dele, você olhava para ele e você via que a inteligência dele não podia ser de um ser humano, né? Santo Tomás de Aquino, ele... Apareceu uma mensagem aqui, travou meu celular. Santo Tomás de Aquino, ele escrevia, né? Não escrevia, né? Porque naquela época você falava, né? Ele falava 4 livros ao mesmo tempo, né? Escrevia, mas ele não escrevia. Eram os monges que escreviam para ele, né? Então, ele falava para o monge A, olha, escreve isso, 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 tal. Aí naquela época a tinta tinha que secar, né? Não tinha como você escrever direto. Então, enquanto a do monge A secava, ele comentava outro livro para o monge B, para ele escrever, ó, escreve isso aqui, tal. Um outro livro aleatório para o monge ser outro, 4 ao mesmo tempo, né? Você olha para aquilo e você olha, isso aí não é possível que um ser humano, né, com a luz natural da razão, consiga fazer uma coisa dessa. Então você, na sua profissão, quando você busca a santidade, quando você pega a sua tarefa e santifica ela, você naturalmente você vai se destacar na sua empresa, né? Isso no âmbito da tarefa, da técnica, tirando aí também, lógico, né? No âmbito das relações humanas, né? Então esses 2 pontos são muito importantes. Isso, né? Eu faço e o que eu não gosto. Eu trabalho na minha empresa, eu acho que não é muito para eu estar ali. Se você partir desse princípio, começar a fazer cursos, se especializar, muitas vezes nós gostamos, né? Muitas vezes nós gostamos daquilo que nós somos bons, né? Então, você se santificar, você naturalmente vai começar a buscar a melhora no seu trabalho e naturalmente você vai fazer melhor. E aquilo, o sentimento corporal, né? Alô, Cris? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? É porque tá cai, travando eu um não sei pouco. se foi a minha internet ou a sua. Tá travando Acho que eu aqui um consigo pouquinho ouvir. para mim. Então, essa parte da visão, né, um pouco infantil, né, de que a gente só tem que fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, naturalmente você vai ter suas cruzes, todos os trabalhos têm as suas cruzes, né? E também tem outro detalhe, viu, André? Que é o seguinte, hoje, se a gente parar para pensar como que até mesmo muitas escolas estão formando os seus alunos, até só uma crítica disso, que é o seguinte, às vezes o aluno entra na escola, enfim, a criança, né? Entra na escola e aí a escola vai ensinar
uma técnica, vai treinar aquele aluno para passar no vestibular, para que ele seja preparado para o mercado de trabalho, como se a finalidade da vida fosse essa. É isso. Aí eu questiono isso. Por quê? Exato. Porque aí eu preciso resgatar aqui, né? Nós, enquanto católicos, eu preciso resgatar aqui, né, a Ratio Studiorum, por exemplo, os jesuítas. Como que os jesuítas se ocupavam da educação das crianças, dos jovens? Por exemplo, no início dessa live aqui, eu citei, né, alguns jesuítas, na verdade, o que eles falavam, certo? Por exemplo, se a gente parar para pensar, Santo Inácio de Loyola, que falava da finalidade da vida, a razão da existência do homem, que de fato é conhecer, servir e amar a Deus, essa é a nossa finalidade, certo? O fim último, na verdade, é a salvação da sua alma, como falamos aqui no início. E o São José Maria Escrivá, ele vai dizer que o eixo da espiritualidade é exatamente a santificação do trabalho. Por quê? Porque, veja, eu nasci para ser deputada? Não. Eu estou deputada. Eu nasci para ser advogada? Eu sou advogada de profissão. Eu nasci para ser advogada? Não, seria reducionista. Eu nasci para, sei lá, para estar casada com o Lucas? Também não. Eu estou casada com ele e, evidentemente, eu tenho que santificá-lo. Agora, eu nasci para ser santa, antes de qualquer coisa. Eu nasci para ser santa. Você nasceu para ser santo. Então, como que a gente faz? Quais são os meios que a gente tem disponíveis, que a Santa Igreja nos mostra? Os meios disponíveis para a nossa santificação da vida ordinária. Quando eu falo da vida ordinária, eu não me refiro só ao trabalho. Eu me refiro à vida como um conjunto de fatos, né? Pois aí nós temos sacramentos, por exemplo, que são esses meios, né, de santificação da nossa vida, que nós devemos recorrer. Sim, esse é o primeiro ponto. Mas sem prejuízo disso. A gente nasce, ou melhor, a gente nasceu para estar unido a Deus. E como que a gente vai estar cada vez mais unido a Deus? Aí sim, vem outros elementos da nossa vida. Aí sim, a Cris, por exemplo, casou com o Lucas para santificá-lo e ele me santificar. Aí a Cris foi fazer direito. E aí trabalhou, inclusive eu vi que a Elaine está aqui. A Elaine trabalhou comigo na Light. Eu trabalhei na Light um tempo, né? A Elaine é advogada da Light. Veja, que coisa incrível. Inclusive, Elaine, saudade de você, viu, querida? E por que eu tô falando isso? Porque, assim, eu fui fazer direito, né? Tive ali uma profissão, realmente uma profissão que eu tinha um apreço. Eu sempre gostei muito de estudar o direito, etc. Por isso que eu me formei em advocacia pela UF e sobrevivi à UF, deixei claro isso. Pois então, assim, aí depois, mais adiante, né? Aprove a Deus me trazer para essa vida, né? De deputado, ou seja, eu ingressar numa vida pública, na vida política. E por isso hoje eu estou deputada. Mas tudo isso, eu diria que até gravitam em torno de algo que é muito maior, que é justamente a finalidade da nossa vida, né? O fato de que nós nascemos para estar unidos a Deus, para estarmos unidos a Deus. Essa é a finalidade da nossa vida. Porque senão, minha gente, nada faz sentido. Aí você falou, por exemplo, dos ateus. O ateu, ele vai buscar um sentido na vida dele. Ele vai negar a existência de Deus, muitas vezes, né? Só que é impossível a gente não atrelar isso à graça de Deus. Não, é impossível, porque graça é favor imerecido. Então, até mesmo o mais pretenso ateu é um ser religioso, no final das contas. Por quê? Porque não raras vezes a gente vê, por exemplo, o ateu passa por alguma dificuldade, sei lá, de qualquer ordem, não importa se é ordem financeira, etc. Enfim, o ateu passa por uma dificuldade aí. E aí, tá bem? Aí ele fala, tô bem, graças a Deus. Então, até o ateu tem esses vícios que não são da linguagem, mas eu diria que fazem parte, né, da nossa vida. Porque, de fato, não tem como a gente negar que... Não só negar assim, o sobrenatural, mas negar a origem, o fim do homem. Não tem como. A nossa vida tem que estar imbuída disso. Nós temos que saber que nós estamos aqui, sim, para cada vez mais amar e servir a Deus e também servindo ao próximo. E o nosso trabalho é um meio de santificação. E como diz São José Maria Escrivá, é esse eixo verdadeiro de espiritualidade. Por quê? Com toda sinceridade, minha gente, parem para pensar na vida de vocês, no trabalho de vocês. Às vezes, vocês têm uma relação muito boa com o marido de vocês, com a família de vocês, como eu tenho com a minha. Com a graça de Deus, eu tenho uma ótima relação com meu marido é uma bênção, sempre falo isso para vocês. Pois é, na minha vida conjugal, graças a Deus, vai muito bem. Glória a Deus, né? Continuemos rezando para que continue assim. Tá, e minha vida no meu trabalho? Porque, às vezes, eu tenho uma facilidade de ter uma relação, sei lá,
intersubjetiva, né? Nas suas relações intersubjetivas, ou seja, no seu convívio social. Às vezes, sua vida na igreja, a sua vida na família, vai muito bem. Mas aí, quando você chega no trabalho, é ali o ambiente que você mais é provado e tentado. Por quê? Porque você precisa de, primeiro, do exercício das virtudes. Não que você não precise nas demais áreas da sua vida. Claro que você precisa de ordem em tudo. O Padre Mateus, que é nosso diretor espiritual, no domingo, por exemplo, ele até deu uma fórmula, digamos assim, né? Que baseado no Padre Tanqueray, né? É Tanqueray ou Tanqueray, depende da pronúncia. Estou portuguesando a palavra aqui, tá? Então é Tanqueray para mim, Tanqueray, eu acho, sei lá, para a língua original, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, o Padre Mateus, na homilia de domingo, né, no Evangelho de domingo, na homilia, na verdade, ele falou uma coisa que, nossa, muito interessante, baseado no padre que eu citei. Que foi o seguinte, ele falou, olha, são 4 formas externas, 4 elementos, digamos assim, externos, de nós combatermos o pecado. Isso na nossa vida. E aí ele falou, primeiro, por exemplo, você ter um diretor espiritual, você fazer a direção espiritual, porque sem dúvida nenhuma, o teu diretor espiritual, ele vai te ajudar a te dar os subsídios necessários para a sua caminhada, conhecendo o seu temperamento, conhecendo a sua personalidade, né? Então, assim, quais são os meus maiores problemas? Ele vai nos ajudar. O Padre Mateus ajuda a mim, ajuda o padre, ajuda o André, né? O padre nos ajuda, porque nós somos dirigidos dele. Então, por que eu estou falando disso? Porque, sem dúvida, o diretor espiritual, ele conhece as nossas fragilidades, as debilidades maiores da nossa alma, né? A nossa principal fraqueza. E é ali que a gente tem que trabalhar, para buscar ser santo. É isso, nós não podemos perder de vista isso. O que nos faz verdadeiramente, como eu posso dizer, sedentos, né? De conhecer a Deus cada vez mais, também tem que ser essa busca da santidade. A gente tem que ser santo, buscar ser santo, que muda o mundo, minha gente. São as revoluções aí, não. Porque se a gente pensar em viés ideológico, né? Tantas coisas, tantas ideologias aí perversas que a gente vê, mas nada disso vai mudar de fato o mundo. Vai mudar para pior. Mas o que muda o mundo de verdade são os santos. Os santos mudam o mundo. Por isso que a história da igreja é cheia deles. Mostra que a cada heresia que, por exemplo, tentou se infiltrar para implodir a igreja, teve um santo lá que se levantou para combater. A exemplo, por exemplo, de Santo Atanásio, que praticamente sozinho combateu a heresia ariana, né? Poxa, Santo Tomás de Aquino, que é um doutor da igreja. Então, assim, nós temos diversos santos na história da igreja que nos ajudam, que realmente não só intercedem por nós, mas que nos mostram o que é ter uma vida íntima com Cristo. Então, a direção espiritual, que é um dos primeiros elementos que o Padre Mateus citou para combater externamente o pecado, é justamente para que a gente compreenda as nossas fragilidades, nossas mazelas, para melhor combatê-las, é exemplo do que os santos fizeram. Segundo lugar, segundo elemento, né? A leitura espiritual, né? Você ter o hábito de você ter, por exemplo, a leitura da vida dos santos, isso nos enriquece tanto, enobrece a gente, inclusive. Eu estou lendo, vou ser sincera, né? Com muito, assim, um pouquinho de dificuldade a história de uma alma, porque a parte inicial... É o meu também. Ele passou isso também para mim. Tá lendo, né? No início é um pouquinho enfadonha a leitura, não vamos mentir, né? É um pouquinho enfadonha. Mas tudo bem, são desafios, né? Eu estou tentando sair do meio da história de uma alma, ou seja, do meio do livro, para poder avançar, e a gente vai percebendo a maturidade de Santa Teresinha ali também, certo? Mas, enfim, as leituras espirituais que nos ajudam, que realmente fazem com que a gente busque verdadeiramente uma prática de virtude. Aí, o terceiro ponto, ter um plano de vida. Isso é crucial. Quem quer santificar a sua vida, começando, até diria, pelo trabalho, a gente tem que ter um plano de vida, porque o plano de vida, como o São José fala, São José Maria Escrivá, na verdade, ele diz, o plano de vida, quem não tem plano de vida não tem ordem na vida. Isso aí. Então, assim, a gente precisa de ordem. E como que a gente tem ordem? Buscando cumprir bem um plano de vida. Então, assim, o que é plano de vida? Eu vou fazer meu plano de vida. O que eu faço, né? De questão... Não estou falando de contingências, estou falando assim, o que é fixo? Eu acordo, aí eu de manhã faço minha oração, né? A parte da manhã, entrega do meu dia.
Aí depois, por exemplo, eu vou, sei lá, tomar café, aí eu rezo o terço, aí depois de rezar o terço faço comida, pelo menos nesse tempo de pandemia tá assim, né? Enfim, aí eu faço comida, depois eu vou trabalhar, enfim, na Câmara, no caso aqui com o sistema de votação remota nesse tempo de pandemia. Então, assim, a rotina tá mais ou menos desse jeito. À noite, eu boto lá 15 minutos de oração mental antes de dormir. Enfim, tem um plano de vida. Cada um faz o seu de acordo com a sua vida, mas respeitando bem esse plano de vida. Porque aí você traz ordem, por mais difícil que seja. Eu que o diga, né? Porque meu temperamento é sanguíneo com colérico ali, um sobressai de vez em quando. É uma loucura. Então, a gente tem que ter ordem. É isso. E o quarto ponto, o quarto elemento que nos ajuda no combate ao próprio pecado, os próprios vícios que nós temos, é justamente a santificação das relações sociais. Então, a nossa vida afetiva, a nossa vida familiar, a nossa vida com os profissionais de trabalho, tudo isso, a gente tem que santificar essas relações todas da nossa vida. Porque isso vai ser o sustentáculo para que a gente busque uma vida santa, uma vida reta, com caráter, né? E principalmente sendo forjado como o caráter de Cristo. E aqui, me atendo mais ao tema da santificação da vida ordinária e santificação do trabalho, por meio do trabalho, eu tenho que citar de novo São José Maria Escrivá, né? São José Maria Escrivá, ele tem uma frase, eu acho que até no livro Amigo de Deus, salvo engano, que é o livro dele, compilado dos ensinamentos dele, né? Que ele falava basicamente assim, assim, eu não vou lembrar com todas as riquezas de detalhes, né? Mas a ideia é essa, né? Adianta você ser, sei lá, um bom pai, um bom filho, um bom marido. Mais do que isso, não adianta você ser bom em tudo e você ser um mau sapateiro. O que ele quer dizer com isso? Você é maravilhoso lá fora, mas aí no seu trabalho você é uma desgraça. Não adianta. Por isso que ele fala que é o eixo da espiritualidade, porque é ali que você vai ser forjado mesmo, no seu dia a dia. Você vai ter que ter disciplina perante seu superior. Será que você tem respeito à hierarquia? Será que você é uma pessoa paciente? Ou você, com o erro dos outros? Também é aquilo, né? A gente lida com pessoas no nosso trabalho. E com as debilidades dessas pessoas. Então, às vezes, você, sei lá, a pessoa é muito perfeccionista. Aí vai lá, o chefe manda você fazer tal coisa, você é muito perfeccionista, faz com excelência. Aí o seu, sei lá, o seu amigo do trabalho demora 3 séculos para fazer aquilo que você já fez com perfeição. Mas aí você não tem paciência com o seu colega de trabalho. Isso também, a gente está sendo forjado ali, né? E quando eu falei das crianças na escola, lembrando aí, fazendo uma referência, né, à boa educação, à educação clássica dos jesuítas, São Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São José de Anchieta, que para mim tinha que ser o patrono da educação, não Paulo Freire, de jeito nenhum, mas ele sim, São José de Anchieta, tinha que ser. Ele começou ali, fundou as 5 primeiras escolas de alfabetização, né? Então, na minha concepção, tinha que ser ele, né, o patrono da educação. Mas por que eu citei esses casos? Por que eu citei o Ratio Studiorum, a formação pedagógica, a formação pedagógica dos jesuítas? Porque a gente tinha que voltar a essas origens. Hoje, praticamente, não generalizando, claro, que um salvo-conduto aos bons profissionais da área de educação, minha mãe é professora, minha sogra é professora, meu tio, todos esses são pessoas maravilosas, como vocês também conhecem, vários professores com certeza muito virtuosos, maravilhosos, que pensam no bem do aluno. A gente tem que olhar para o aluno, para aquele ser humaninho, aquele ser humano ali pequeno, né, aquela criança que está ali, tem que olhar e ver. A gente tem que se preocupar com a formação integral daquela pessoa. E não só para que ela seja um tecnocrata no futuro. Não, ele vai estudar isso, decorar aquilo ali para poder passar no vestibular para trabalhar e servir o mercado de trabalho, que no final das contas só serve mesmo ao mercado financeiro. Você vira um robozinho do mercado financeiro, né? Alguém que é subserviente a esse mercado financeiro. Eu questiono isso. A finalidade. Pois não? A finalidade não está aí, né? O grande problema que a nossa sociedade vive hoje, né, no trabalho, no emprego, inicia nas escolas. Eu concordo perfeitamente, né? Na Idade Média, a igreja, né, quem educava a sociedade, né, ele educava a sociedade para serem santos, para serem sábios, né? E aí, em determinado momento, né, começa
a coisa a cair, a se deteriorar um pouquinho. Vem o diploma, colocam um diploma no meio do caminho, né? Antigamente, as escolas monásticas, as pessoas nasciam e elas estudavam do início ao fim da vida, né? Veio o diploma que a gente paga essa consequência até hoje. Né? O diploma nasce lá na França, né? Lá em Paris, sim. né? Cidade de Paris. Isso mesmo. Na cidade de Paris, né? Então, até hoje a gente paga isso, né? Quantas são as pessoas que entram para as universidades para pegar no diploma? E reduz a pessoa o diploma, né, por cima, né? Reduz a pessoa o diploma. Fosse, nossa senhora, né? Porque também, dentro disso que você falou, desculpa te cortar, André, justamente porque, assim, na minha concepção, a partir do momento que entrou o diploma, que entrou aquela coisa tecnocrática, né? Você está reduzindo o ser humano a ou um burocrata da vida, ou então a um mero instrumento para favorecer justamente esse mercado financeiro, como eu citei. Exatamente. Né? E a criança, sala de aula, muitas vezes é massa de manobra. Então, você não está educando para as virtudes. E outra coisa, qual é a maior evidência que nós temos para saber que isso que nós estamos falando aqui é verdade? São os nossos olhos. Quando a gente olha para uma escola hoje, de novo, não generalizando, porque tem escolas que são exceção, claro. Sim. Queria que a exceção fosse a regra, né? Mas, enfim. Se a gente olha para uma escola, aquela escola mais de militante, né? De produção de militante. O que a gente está vendo ali? A gente está vendo ideologias. Mas cadê o objeto central da educação? O objeto central da educação é elevar o aluno à sapiência, à sabedoria, como faziam os jesuítas antes. E hoje, como é que está? Hoje, a coisa está deteriorada. E corrompe o indivíduo. Alguém citou isso aí, é verdade. Isso é algo que corrompe o ser humano. Por quê? Porque tira uma parte essencial dele. Poxa, um ser humano que antes era elevar a sua dignidade, era baseado, ou melhor, não baseado, mas ele era criado, mesmo formado para as virtudes. A igreja, que é Mater e Magistra, né? É mãe e mestra, sempre educou para o céu, educou para as virtudes. Hoje você está sendo educado para cumprir um papel. Se você não cumprir bem esse papel do mercado de trabalho, você vai ser descartado. Veja, é a secundarização das instituições primárias. A própria família, veja, quer dizer então que, sei lá, Deus me livre e guarde. Alguém da sua família tem algum problema, sei lá, um idoso da sua família. Se a partir do momento que aquele idoso parar de produzir, digamos assim, você vai descartá-lo, vai colocar o quê? Um asilo. Isso aí é você colocar uma lógica utilitarista. Sabe? Isso é muito triste o que está acontecendo. E, infelizmente, as escolas, elas estão sendo tomadas por essa lógica utilitarista. Você vale pelo que você produz, não pelo que você é. E na família, não. Na família, que é a instituição primária, você vale pelo que você é. Não importa se você produz ou o que você produz. Então, sim, é obscuro o que eles estão fazendo hoje. Porque eles estão tirando a essência do ser humano. Aí você se pergunta, o que é o ser humano? Uma lógica mais filosófica, ontológica, né? Não, a pessoa vai devagar e não vai responder, né? Coisa que os jesuítas ensinaram muito bem, né? Essa parte da raça studioro, esse método pedagógico que eles ensinaram, elevaram mesmo o aluno à sapiência, né? Para que eles buscassem uma vida intelectual verdadeira, mas unida intimamente com Deus. Então, voltando ao nosso tema de santificação por meio do trabalho, o trabalho precisa santificar, sim. Até porque não tem aquela frase, né, aquele ditado, que o trabalho dignifica o homem? Sim, é verdade. Desde que ele seja bem exercido. Você não pode ter o seu trabalho reduzido apenas à produção de resultados. Eu vou ser o melhor na minha empresa porque eu quero me destacar. Não aqui, pelo amor de Deus, não estou querendo criticar quem quer galgar ou quem quer buscar um patamar superior. Não estou criticando isso. Isso é bom, mas depende da finalidade. Né? Exatamente. Isso é bom. É bom você buscar o seu potencial, você buscar ser o melhor, se destacar, claro. Agora, contanto que você tenha as virtudes necessárias para santificar a sua vida e mais, exercer a virtude da prudência, que é a mãe de todas as virtudes, como ele muito bem falou no início. A temperança, o equilíbrio. Porque também, outro ponto que até escraviza muita gente, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é quando o trabalho ele se torna um Deus na nossa vida. Tipo assim, hoje eu trabalho parlamentar, né? Na vida parlamentar. E eu, na minha vida parlamentar, são muitos desafios, naturalmente, muitas demandas que eu recebo,
Mas eu não posso negar minha família, ou então esquecer da minha família para casar com o meu trabalho. Não, eu casei com o Lucas. Eu não casei com o meu trabalho. O trabalho, ele serve como meio de subsistência, ele serve também para me santificar. E para que eu possa santificar, quem sabe, outros por meio do meu trabalho, fazendo com virtudes, entendeu? Agora, não dá para a pessoa pensar só no trabalho e esquecer da família. A família que é o esteio, né? A família que é a célula máter da sociedade. Então, as coisas têm que ter temperança, a gente tem que ter equilíbrio na vida. Trabalhar bem, mas viver melhor ainda a nossa vocação. A vocação para a qual nós fomos chamados. Então, por exemplo, hoje, o Dermarré, né? Tá ali como empresário, etc., está santificando sua vida ordinária na sua empresa familiar. Maravilha, glória a Deus. Eu, no parlamento hoje, amanhã, se Deus quiser que eu vire dona de casa, farei isso com maior alegria, sem problema. E é um trabalho. Eu tenho medo disso. Oi? Isso é um trabalho. E vou falar talvez o trabalho mais trabalho do mundo, né? Eu vejo aqui minha esposa, a gente está só com a Manuela, né, a princípio, né, só com uma filha. E ela trabalha muito mais do que eu, né? A mãe recebe essa graça especial, né? Que o marido olha e fala, meu Deus, se fosse eu não aguentaria, né? Porque essas revoluções doidas, né, do século XX quiseram tirar essa dignidade da mulher, né? Que é ela é vocacionada, né? Quem é vocacionado ao matrimônio primeiro é o esposo, a esposa, claro, né? E os frutos que são os filhos, né? Então, a mulher, né? Você, Cris, tenho certeza que tem essa cabeça, né? A prioridade entre o seu trabalho, emprego e o seu filho é o seu filho. Com toda claro, tenho certeza que se amanhã depois você tiver que ser reeleito ou o seu filho precisar de você, você não vai querer a reeleição. É lógico, né? Porque você eu penso nisso hoje. ordenado. Eu penso nisso hoje. Assim, meu Deus do céu. Assim, eu com meu filho no ventre. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Porque a minha dedicação, eu não quero, com todo respeito, né? Eu não quero ser uma mãe que vai ver filho só de madrugada ou à noite, só para o filho já dormir. Não, eu quero ser uma mãe dedicada aos meus filhos. Né? Como o meu marido também será em relação à paternidade. Então, assim, eu quero dar o melhor pro meu filho. E principalmente, quero dar o melhor com a convivência. Porque não adianta você dar coisa material pro seu filho e seu filho não sabe nem quem é você direito. Porque você só trabalha e você não fica com seu filho. Eu não quero isso pra minha vida. Já falei isso várias vezes. Então, assim, não tenho a menor dúvida que se eu tiver que escolher, eu já falei pro meu marido, isso já é acordado entre nós, o dia que eu tiver que escolher, eu não penso duas vezes. Não penso nem meia vez. A verdade é essa. Para mim, a família é prioridade máxima. Né? E eu não vou hesitar em fazer isso. Porque, para mim, é prioridade. Né? E, de novo, falo sem demagogia nenhuma. Poxa, Cris, mas... eu vi alguém perguntar aqui sobre questão material. Desculpa. Eu não sei se foi... Acho que é a Amanda que perguntou. Sobre... E como é que vai ser? Por exemplo, às vezes a mulher tem que trabalhar fora para ajudar nas finanças em casa, compor renda. Porque hoje em dia, eu sei que as coisas são difíceis, são muito caras. Veja, eu vou ser muito sincera, eu não tenho resposta para isso, mas eu tenho, assim, uma coisa que eu penso, né? Que é um palpite, que é justamente assim, olha, se isso vier a acontecer comigo, com meu marido, eu não penso duas vezes, como eu falei para vocês, né? De deixar tudo, claro, com responsabilidade, né? Planejamento direitinho e tudo mais. Agora, não penso duas vezes em me dedicar aos meus filhos e tudo mais. Agora, Deus vai mostrar o caminho também. A gente tem que buscar um discernimento, né? Oi? É aquela passagem, né, Cris? Chegar essa dúvida uma vez na sua vida. É aquela passagem, né? Se chegar essa dúvida, é tão bom. Por isso que é tão bom confiar em Deus, estar em Deus. É, né? Uma parte tão grande, né? Que a Bíblia, ela não é um livro de ficção, né? A Bíblia, ela é o livro mais verdadeiro que existe. Né? Ali é 100% verdade. Deus, ele não se engana. Né? E tem aquela passagem, né? Buscar o reino dos céus em primeiro lugar, né? E a sua justiça. Né? E o resto lhe será dado em acréscimo. E isso cabe no nosso financeiro. Né? Como eu falo, nós não devemos falar isso e... mas não é bem assim. Não, é assim. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar
e o resto lhe será dado em acréscimo. Deus não se engana. Deus não engana a ninguém. Então essa passagem ela é verdadeira, né? A gente tem uma grande preocupação com o financeiro hoje em dia, que nós façamos o nosso melhor, né? Mas sempre eu fico muito em cima dessa palavra e muitas vezes na minha vida, né? Tá faltando, Cris, 10 segundos para terminar, viu? Eita! Obrigado. Imagina, Deus